ministrada pela nossa seminarista Camila. Foi um tempo especial. Quantos estavam aqui? Domingo foi uma bênção a palavra, não foi? Já disseram, pastor, coloca ela para pregar de novo. Eu disse, bom. Tem que avisar com um pouco mais de antecedência, né, para a irmã se preparar, que às vezes o pastor quer pegar de surpresa. Mas eu estou aprendendo, irmãos, em nome de Jesus, a ser mais antecedente com os convites. Nós hoje vamos meditar sobre um assunto muito importante. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Olha, já está projetado aqui. Que bênção. Amém? Todos no texto? Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações hoje. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vamos ler de novo? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Hoje pela manhã o nosso desafio é falar sobre plenitude de sabedoria, como temos falado desde o início do mês, mas na área de recursos. O título da nossa mensagem hoje é Sabedoria dos Recursos. Amém? Nós vamos meditar, vai ser uma mensagem um pouco diferente, a gente vai passear um pouquinho na Escritura, o que não é o meu perfil de mensagem, mas eu quero que eu e você investiguemos hoje o que o Senhor tem a nos ensinar sobre como sermos sábios na administração dos nossos recursos, naquilo que Deus colocou na nossa mão, que vai além de dinheiro, amém? Que vai além apenas do aspecto monetário, mas eu quero de verdade que você caminhe comigo ao longo da Escritura para que nós possamos extrair princípios de sabedoria. Quantos essa manhã querem ser mais sábios na administração dos seus recursos, amém? Então vamos aprender da palavra do Senhor, a fonte de sabedoria. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio, Pai, tão maravilhoso que temos de meditar na Tua Palavra, depois desse tempo de adoração, de a Tua igreja te, ó Deus, reconheceu como Senhor, sustentador, como esse Deus imutável, Pai. Deus, nessa manhã nós acessamos mais uma vez essa fonte de sabedoria que é a Tua Palavra, ó Deus, e aquilo que ela tem a nos ensinar sobre, ó Deus, uma vida bem administrada, uma vida equilibrada, uma vida cheia de sabedoria na nossa área financeira e nos recursos que o Senhor nos deu, Pai. Deus, nós não temos medo do dinheiro, mas nós temos medo de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Então que essa manhã, Deus, o Senhor possa encontrar corações dispostos a amar o Senhor acima de todas as coisas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Queridos, assim como em outras áreas que a gente tem trabalhado aqui já, desde o começo dessa série, ainda vamos trabalhar algumas outras, esse é um assunto em que o povo de Deus, infelizmente, não tem usado da sabedoria que está disponível para ele. Muitas vezes, quando o assunto é finanças, recursos de um modo geral, que cada um de nós temos, às vezes nós cristãos, nós que somos povo de Deus, que temos essa sabedoria do alto que já foi trabalhada e falada várias vezes aqui, a gente erra em coisas, a gente falha em coisas, em assuntos, né? E em certas práticas que até quem não tem o Evangelho, até quem não serve a Cristo, não falha. Às vezes, você se estressa, se chateia, fica com raiva de ver uma pessoa que não é cristã nesse assunto das finanças, dos recursos, uma pessoa que vive uma vida abundante, uma vida generosa, uma vida, né, com toda a plenitude e fartura nessa área, e você está vendo, é o diabo que está dando para ela. Às vezes não, querido, às vezes não é o diabo, às vezes a pessoa, sem nem conhecer a palavra de Deus, aplica princípios da palavra. E Deus, Ele é justo, queridos. Deus não deve nada a ninguém.
É o mesmo assunto quando se trata, por exemplo, do estudo, né? Duas pessoas vão fazer um concurso, o cristão e o não cristão. O não cristão gastou 1 ano, 2 anos, 3 anos preparando para aquela prova. O não cristão passou 2 anos, 3 anos sem estudar e dizendo que Deus ia fazer ele passar. Quem você acha que tem mais probabilidade de passar na prova? Sem dúvida aquele que estudou. Porque mesmo que ele não conheça a Deus, mesmo que ele não tenha um temor do Senhor, ele aplicou um princípio que é ensinado em toda a palavra de Deus. O mesmo vale para finanças, o mesmo vale para recursos. E queridos, assim como a gente tem dito desde a primeira mensagem, nós não temos o direito, nós não temos a liberdade, vamos dizer assim, não fomos chamados para errar em coisas que muitas vezes o mundo tem sido muito melhor do que nós. O mundo não pode ser melhor do que o cristão. Um ímpio não pode ser melhor do que o cristão. Entenda esse não pode, está entendendo o que eu estou querendo dizer? O ímpio, ele tem uma sabedoria limitada, ele tem conhecimento limitado, ele não tem a liderança do Espírito Santo que você tem, ele não tem, né, a mente de Cristo que você tem. Então nós não podemos, queridos, nós não devemos aceitar que alguém que não nasceu de novo, que não tem a liderança do Espírito Santo, ela seja melhor na administração das finanças do que nós. Amém? E só de indicação aqui para você nesse assunto, né, um livro que realmente mudou minha percepção nessa área, que você vai ler, né, quando você tiver um tempo. É um livro da capa amarela, bem bonita, chama Economia do Reino, e traz ali 4 formas cristãs de lidar com o dinheiro. É verdade, querido, que existem perfis, né, de lidar com o dinheiro, mas todo mundo deve usar o dinheiro e os recursos para a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, inclusive o uso do seu recurso. Então, eu quero pensar com você, a partir desse versículo, de outros que nós vamos meditar nessa manhã, que em primeiríssimo lugar, os recursos que Deus colocou na sua mão, sejam bens, seja o seu dinheiro, o fruto do trabalho que Deus te deu a saúde para trabalhar e para conseguir aquele determinado bem. Todas essas coisas, queridos, elas em primeiro lugar pertencem ao Senhor. Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra e o que nela há, o mundo e os seus habitantes. Então, é a partir dessa percepção e desse entendimento que esse versículo se constrói. Esse texto que nós dizemos se constrói. Honre o Senhor. E aqui, essa honra que está na base de qualquer sabedoria na área financeira, na área dos recursos. Essa honra, queridos, ela é um entendimento duplo. O autor de Provérbios, Salomão, ele fala sobre 2 honras. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, e honre ao Senhor com os seus primeiros frutos. Isso fala sobre 2 coisas. Em primeiro lugar, aquilo que eu já acabei de falar: tudo que nós temos pertence ao Senhor. Pegue aí na sua camisa bonita. Tô de rijo aqui, vou nem falar como eu fiquei triste esses dias e feliz ao mesmo tempo pela nova fase da Rijo. Tá gravando aí, né? Você agora vai poder comprar Rijo no atacado. Queridos, pegue na roupa que você está vestindo, o óculos que você está usando, o sapato que você está pisando. Isso pertence ao Senhor. E eu não estou dizendo isso como um clichê. Eu estou dizendo que isso deveria fazer parte da nossa consciência. Geralmente a gente fala algumas coisas que são da fé cristã, a gente fala por falar. Mas honrar ao Senhor com todos os recursos é entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor e partir dessa consciência. Não é ficar falando. É ter a consciência de que literalmente todas as coisas, pequenas ou grandes, que foram colocadas nas nossas mãos, elas são em primeiro lugar do Senhor. E nós somos simplesmente mordomos, né? Eu assisti uma série, quando eu era mais novo, uma das melhores séries que existe, que é Um Maluco no Pedaço. Quem é dessa época de Um Maluco no Pedaço? Will Smith. E o melhor personagem de Um Maluco no Pedaço, para mim, né? O segundo melhor, o melhor é Carlton. O segundo melhor é o mordomo, Jeffrey. E o que é um mordomo? Tanto no mundo antigo como até hoje, para quem pode ter um mordomo, né? Um mordomo é alguém que tem acesso a todas as áreas da casa, querido. Ele tem acesso à despensa, ele tem acesso aos quartos, ele coordena aquilo que, né, acontece, ele acessa as partes mais privativas da casa, mas ele não é dono de nada do que tem ali. É exatamente o que eu e você somos a respeito dos recursos que foram colocados na nossa mão. Nós temos acesso, nós administramos, nós controlamos de certa forma, nós utilizamos, nós usufruímos, nós gastamos, mas nenhuma dessas coisas pertence a nós. Honre ao Senhor com todos os seus bens. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Mas
A segunda expressão de honra que é trazida nesse versículo é a expressão que diz: e honre também com os primeiros frutos da sua plantação, as primícias. Vou fazer uma pergunta: você sabe qual foi o primeiro culto da história? Não foi o culto de inauguração da Igreja Nazarena em Caruaru, nem foi o culto, né, onde o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Nem foi o culto que era realizado, ou os vários cultos que foram realizados no templo. Nem quando o tabernáculo foi erguido e ali o povo adorou o Senhor no deserto e a presença do Senhor veio sobre aquele lugar. O primeiro culto da história foi prestado por duas pessoas. Quem sabe quem são? Caim e Abel. E a palavra de Deus diz que esse momento de culto que Caim e Abel ofertaram ao Senhor, uma parte desse culto, ou um desses cultos foi rejeitado. A Bíblia diz que Caim e sua oferta foram rejeitados, ao passo que Abel e a sua oferta foram aceitos diante de Deus. O que está lá no primeiro culto que foi ofertado ao Senhor? A Bíblia diz que Abel, ele tomou das primeiras crias do rebanho e ofereceu um sacrifício ao Senhor. O que significa, desde o primeiro culto até qualquer culto verdadeiro que você participe ao Senhor, e a sua vida de adoração no geral, o que significa honrar com os primeiros frutos? Significa que a prioridade dos nossos recursos é servir a Deus. Honramos com todos os bens quando entendemos que tudo que temos pertence a Ele. E honramos com os primeiros frutos quando damos prioridade ao reino de Deus. Prioridade ao reino de Deus quando utilizamos o nosso recurso. E queridos, isso vai muito, diga muito bem muito. Isso vai muito além de dízimos e ofertas. Isso vai muito além da contribuição que você faz aqui no domingo e que também faz parte de honrar a Deus com os primeiros frutos da sua colheita. Isso é sobre aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você deve buscar, eu devo buscar com os nossos recursos, em primeiro lugar, fazer o reino de Deus avançar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho dito isso repetidas vezes aqui, e eu espero que algum dia você possa aprender isso e nós possamos todos juntos viver isso na prática. Nós nunca, queridos, podemos inverter esse princípio. Nós nunca podemos viver pelas demais coisas. Nós vivemos pelo reino de Deus. Não trate como primeiro lugar aquilo que Jesus chamou de acréscimo. Tem gente que vive pelos acréscimos. Esses dias eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo. Eu assisti um filme com a Maíra no cinema. Fui assistir 2 filmes, na verdade, porque ela está fazendo aniversário e tem promoção no cinema. Eu digo, esse é o mês. É o mês que a gente vai assistir todos os filmes que tem. E quem assiste filme da Marvel sabe que tem a cena pós-crédito. Não é isso? Né? Sempre tem os créditos no final do filme e tem uma cenazinha que eles colocam só para deixar todo mundo na sala do cinema assistindo até o final e passar o pós-créditos. Se você fosse numa sala de cinema e encontrasse uma pessoa que passa o filme todinho assim, o olho fechado, o filme todinho, perdeu todas as cenas de ação, perdeu as batalhas, perdeu a história, o enredo, aí termina, começa a vir um pós-créditos, aí ele faz assim e assiste o pós-créditos. A pessoa foi só para assistir o pós-créditos. Não é uma loucura isso? Não é sem sentido? Concorda comigo que não faz sentido nenhum fazer isso? É assim que eu e você estamos agindo quando a gente não vive tendo o reino de Deus como nossa prioridade. A gente vive pelos acréscimos. Vou dar um outro exemplo, né? Você vai assistir um jogo de futebol e você passa o jogo todinho de costas. A torcida do Santos passou uma parte do jogo de costas, né? No 6-1 aí esses dias. Não sei se tem algum santista, eu só conheci um santista na minha vida todinha. Você passa o jogo todinho de costas para o estádio e para o jogo. Aí nos acréscimos, quando o juiz apita os acréscimos, você vira e assiste os acréscimos. Isso não faz sentido nenhum. A mesma coisa é alguém que vive pelos acréscimos, que vive pelo restante, que é tão sem importância comparado com o reino de Deus que Jesus nem fez questão de dizer o que é. As demais coisas. Então, queridos,
falar sobre sabedoria na área das finanças é muito mais do que falar sobre dízimos e ofertas. Mas eu tenho algo para falar sobre isso no final dessa mensagem. Amém? Então eu quero, irmãos, trazer aqui alguns princípios. E aí agora a gente vai fazer um passeio na palavra do Senhor. Vamos passear em nome de Jesus. Sobre como nós podemos ser sábios na administração dos recursos que são do Senhor. E se são do Senhor, queridos, deixa eu te contar um segredo, deixa eu cochichar um negócio para você. Quando você entrega algo para alguém e diz assim, olha, fique com isso aqui, é meu. Você acha que isso que é meu e estou dando para Felipe, fique com isso aqui, cuida disso aqui. Cuida dessa aliança aqui, Felipe. Até o final da mensagem. Pode pegar mesmo. Pronto. Eu tenho o direito de cobrar a Felipe ao final dessa mensagem, essa aliança. Por quê? Porque é meu. Escute isso aqui. Deus deu tudo o que você tem a você para você administrar. Não pense que Ele não tem o direito de cobrar daquilo que é dele e Ele deu a mim e a você. Afinal, você me devolve. Queridos, primeiro princípio, eu quero que você vá comigo agora para Eclesiastes capítulo 11. Pertinho aí de Provérbios, Eclesiastes capítulo 11. Hoje é dia de treinar, buscar texto na Bíblia. Eclesiastes capítulo 11. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Queridos, há dois sentidos nessa passagem aqui. O primeiro eu vou falar daqui a pouco, e que também tem a ver com a administração dos recursos, né? Na verdade, o segundo. O primeiro eu vou falar agora. Nesse texto, Salomão está nos ensinando um princípio muito importante na administração dos nossos recursos de forma sábia. Ele está dizendo que se nós queremos ser sábios com as finanças, com os recursos, com os bens, nós devemos ser planejados e devemos diversificar, multiplicar os recursos que estão nas nossas mãos. Amém, queridos? Pegou isso aqui? Planejamento e diversificação. Aqui a expressão atirar o seu pão sobre as águas, né? Reparta a 7, talvez 8. E qual é o motivo pelo qual Salomão diz para a gente fazer isso? Ele fala, porque você não sabe qual desgraça recairá sobre a terra. Aquele que não planeja, querido, ele age como se todos os tempos fossem bons. Você está vivendo um tempo difícil, a gente está vivendo um tempo desafiador na nossa nação a nível econômico. Sim ou não? Qualquer um que vê o jornal sabe que sim. E eu não quero entrar no mérito do porquê. Mas, queridos, fato é que tempos difíceis, tempos de aperto, tempos de conta, né, as vacas magras, para usar uma expressão bíblica, né, lá de José falando ao faraó, olha, tem 7 anos de bonança vindo aí. Qual é o conselho de José para o faraó? Prepare-se, planeje-se, né? Diversifique, armazene, guarde, poupe, qualquer expressão que você queira usar, porque os 7 anos de seca, os 7 anos mirrados, as vacas magras, as espigas adoecidas, eles vão ser tão terríveis que vocês não vão nem lembrar da época de fartura. Então, queridos, o texto de Eclesiastes que a gente acabou de ler e os outros textos da Escritura que falam sobre isso, eles não dizem que a escassez, o tempo difícil, né, as adversidades nesse assunto, eles não dizem que são uma possibilidade, eles são uma realidade. Vai ter tempo ruim, vai ter épocas difíceis sim, vai ter aperto sim, mas se você quer ser sábio na administração dos seus recursos, planeje e diversifique. Como é que eu diversifico, querido pastor? Como é que eu diversifico aquilo que eu invisto? Primeiro, se especialize no máximo de coisas que você puder. Aprenda coisas novas. Não se atenha apenas àquilo que você sabe fazer muito bem. Seja curioso. Invista no seu aprendizado. Saiba fazer novas coisas. Se reinvente.
Multiplique o seu conhecimento, a sua expertise. Ah, pastor, eu sou especialista em som. Se você for, me ajuda, inclusive, a gente precisa da sua ajuda para o som da igreja. Mas não se atenha ao fato de que você é especialista só em som. Se torne especialista em eletricidade. Melhore, com o máximo que você puder as suas capacidades, para que você diversifique os seus investimentos. Descubra coisas que você pode fazer e que podem trazer recurso e que podem multiplicar a sua renda, que podem multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos. Não tenha medo, querido, do dinheiro. Há 3 princípios, chamados princípios de Wesley, para a administração do recurso. O primeiro princípio é: ganhe o máximo que você puder. Quem honra ao Senhor com seus recursos não precisa ter medo de dinheiro, porque o dinheiro sempre será um bom servo para aqueles que honram ao Senhor em primeiro lugar, para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se não é o seu caso, aí você deveria temer realmente ganhar dinheiro, porque o dinheiro ele se torna um senhor para qualquer pessoa que não se encaixa nesse grupo que eu acabei de falar. Então, diversifique, observe o que é que está acontecendo, aproveite oportunidades, queridos. Olha o que é que está se passando ao seu redor. Esses dias eu conversava com alguém e disse: pastor, eu fiquei observando que tem uma necessidade muito grande nessa área aqui, e seria muito bom se alguém fizesse alguma coisa, porque geraria uma renda e geraria não sei o que. Seria muito bom se alguém... Eu disse: querido, seria muito bom se você, que identificou o que acabou de identificar, que identificou esse nicho, esse mercado, essa possibilidade, seria muito bom que você fizesse alguma coisa, meu querido. Ganhe dinheiro, multiplique, reparta com 7. E perceba que o texto ele fala com 7 e até 8. 7, você sabe muito bem disso, é uma expressão de medida perfeita, completa na Escritura. Mas Eclesiastes, o sábio Salomão aqui do alto da sua velhice, ele diz: vai mais, vai além do completo. Você está no seu trabalho, você faz aquela função, e você já é expert na sua função, faz mais. Descobre outra coisa que você pode fazer. Diversifique, amém? E planeje. Provérbios 30. No último encontro de homens a gente falou sobre Provérbios 30, e eu disse que não ia falar no culto, mas é tão importante que eu tenho que falar aqui. Abra aí em Provérbios 30. Mas eu não vou falar tudo, só quem teve no encontro dos homens pegou o ouro. Vou dar uma parte do ouro. Provérbios 30, a partir do versículo 24 e 25, na verdade. Provérbios 30, versículo 24 e 25. Olha o que o texto diz: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Qual é o primeiro desses seres? Agur. Aqui são as palavras de Agur. Os primeiros são as formigas. Criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Quando eu era criancinha não, né? Pré-adolescente na EBD, eu aprendi uma canção que talvez você conheça. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. A formiga nos ensina sobre trabalho, que a gente vai ter uma mensagem só sobre trabalho e descanso. Sabedoria para o trabalho e para o descanso, mais para frente, em setembro. Mas a formiga, além da lição do trabalho, ela nos ensina sobre poupar, sobre planejar. Se nós somos pequenos, se a nossa saúde é limitada, se o nosso tempo é limitado e se os recursos são limitados, nós precisamos planejar. O texto Eclesiastes 11 diz: nós não sabemos que desgraça vai vir sobre o mundo. A formiga não sabe quanto tempo vai durar o inverno, mas ela se prepara. Só que tem crente, querido, que não é formiga, é traça. Come tudo, acaba com tudo. Não é nem acaba com tudo que tem e o que não tem. Pega 20 e gasta 25. Olha aí, bem sério para quem está do seu lado, bem sério assim, cara de mal. E diga: deixe de ser traça. Você está gastando tudo, comendo tudo. Esse é cupim. Seja uma formiguinha. Aprenda com a formiga a se planejar, a se organizar. Querido, olha, estágios
Olha, tem um contador aqui, ele sabe mais do que eu nesse assunto, com certeza. Tem 2 contadores aqui que sabem mais do que eu desse assunto. Mas, queridos, poupar para o cristão, separar uma parte da sua renda para organizar aquilo que você não sabe que pode acontecer, é a coisa mais básica para qualquer pessoa. Se você não tem poupado nada, você tem que pedir misericórdia a Jesus e começar a poupar, a guardar. Mas poupar é bom, é maravilhoso. Depois de poupar, começa a investir. Estude sobre investimentos. Estude sobre como você pode multiplicar o recurso que você tem poupado. Você poupa e coloca na poupança. Não faça isso, meu irmão. Coloca pelo menos aí numa caixinha do PicPay que rende melhor do que a poupança. Pelo menos. E começa a entender. A gente vai ter, meus irmãos, né? Logo aqui na igreja, né? A gente deve ter, ou na escola bíblica, ou em algum momento, alguma palestra mais específica sobre investimentos, sobre como organizar as finanças da casa, trazer alguém com bastante expertise nesse assunto para nos ensinar aqui. Mas poupar é básico, querido. Você precisa se planejar. Você precisa, eu vou viajar, pastor. Aí fica esperando. Quer viajar quando? Quero viajar em 2027. Aí fica olhando. Aí chega 2027 e eu não consegui. Não conseguiu porque não se planejou. Amém? Em nome de Jesus. Segundo princípio sobre sabedoria na área de finanças. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Romanos 13, versículo 7 e versículo 8. Olha aí, a projeção está ligeira. Romanos 13, versículos 7 e 8. Olha o que diz o texto. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Segundo princípio de você ter uma vida sábia na área de finanças: cumpra com as suas obrigações. Amém? Não deva nada a ninguém, querido. Aquela frase diabólica que as pessoas falam por aí: ah, devendo e luxando. Pare com isso. Em nome de Jesus. Nada de devendo e nada de devendo e luxando. Pare com isso. Só pare. Não deva nada a ninguém, querido. É inaceitável um cristão que não quer pagar os seus impostos. Ah, mas porque o governo, querido, quem está no governo vai se ver com Deus. Quem usa do imposto vai se ver com Deus. Não deva nada a ninguém. Jesus usou até milagre, irmão, para pagar imposto. A Bíblia diz que vieram questionar, porque seu mestre, disseram a Pedro, seu mestre não paga o imposto do templo. Aí Pedro fez, eita, foi falar com Jesus. Vai lá, pesca um peixe, vai achar uma moeda na boca do peixe, pague lá o seu imposto e o meu. O que indica que provavelmente só Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos de todo o grupo de discípulos. Porque só pagava o imposto do templo quem tinha mais de 20 anos. Então, quando você assistir aqueles filmes antigos de Jesus, que os discípulos é mais velho do que a serra, esqueça isso. Provavelmente os discípulos de Jesus eram adolescentes. Coitado de Pedro nas séries, nos filmes de Jesus. Pedro acabado. Enfim, eu pensei numa coisa aqui, mas me ajuda, Jesus. Sim. Queridos, Jesus ele foi questionado em outra ocasião a respeito desse assunto também. Ele disse, vieram para ele, né, aqueles que eram os herodianos, queriam pegar ele numa armadilha. Olha, é lícito para nós dar o imposto a César, pagar o tributo a César. Você sabe a resposta que Jesus deu. Qual foi a resposta dele? Peguem aí uma moeda. Pegaram a moeda. Quem é que está gravado? De quem é o roxo aqui nessa inscrição? Aí é de César. Pronto, deem a César o que é e a Deus o que é? De Deus. Querido, o cristão
ele não pode se furtar das suas obrigações. Ah, pastor, mas por diversos fatores eu me endividei. Eu estou nesse grupo de milhões de endividados do Brasil. Estou negociando. Estou numa situação, diversas situações, queridos, isso pode acontecer. Eu não estou falando sobre a realidade, eu estou falando sobre o ideal. Eu sei que na vida real, pessoas se endividam, inclusive cristãos, passam por momentos de crise financeira e entram em débitos, às vezes débitos grandes. Isso pode acontecer, isso é a realidade, eu sei que isso acontece. Eu acompanho pessoas que lidam com isso, eu sei qual é a realidade. O que eu estou querendo dizer é que, primeiro, a gente não pode normalizar isso. Isso não pode se transformar no normal. A gente não pode tratar essas coisas como coisas comuns. E segundo, uma coisa é, por diversos fatores você caiu numa questão financeira, está precisando. Outra coisa é você não fazer nada a respeito disso. Tem pessoas que o nome fica sujo, acha graça. O Serasa está quase tomando a casa da pessoa, brinca com isso. O cristão, ele não pode agir dessa forma. Pastor, eu estou precisando de um milagre, então ore. Faça alguma coisa. Orar já é fazer muita coisa. Agora, se você normaliza uma vida de inúmeros credores, né, cobrando, chamando, dizendo, significa que você não atendeu alguma coisa que daqui a pouco eu vou falar. Mas, segundo princípio, cumpra as suas obrigações. Não devam nada a ninguém, o apóstolo Paulo diz, a não ser o amor. Ou seja, nós não somos devedores, queridos. Nós somos multiplicadores. Nós damos, nós não ficamos em dívida. Então nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. Cumpra com as obrigações. Não importa, né, se essa obrigação era algo, né, que você planejou e você viu que não deu certo. Não importa. Cumpra com as suas obrigações. Honre ao Senhor, né, dando um bom nome a você mesmo. Quando o seu nome é bom, quando o seu nome, né, ele é bom nessa área, inclusive financeira, você honra ao Senhor. E se por algum motivo isso não tem acontecido, clame ao Senhor, queridos. Ore ao Senhor. Eu ouvi o testemunho do pastor Paulo Júnior, né, que hoje, por diversos fatores, não tem pastoreado, mas no seu testemunho ele conta que por diversos motivos ele caiu nesse problema das dívidas, e ele vai até um local e coloca todas as contas, e ele diz, eu fiz ali uma coisa quase maluca para ele, né, que é, né, tem toda aquela religiosidade mais reformada, né, e coloquei todas as contas assim, e orei, Senhor, está aqui, faça alguma coisa. Não tenha medo, queridos, de fazer alguma coisa a respeito. Tenha medo de normalizar não ter um bom nome. Amém? Terceiro princípio para nós hoje, sobre como sermos sábios na administração dos recursos. Eu quero que você vá agora para Provérbios capítulo 11. Volta aí, eu disse que a gente ia passear um pouquinho, não disse? Provérbios 11. Provérbios 11. Versículos 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Olha o que diz o texto. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm, seguram o que deveriam dar e caem na pobreza. Pastor, o que eu devo reter e o que eu devo dar? Deus te dê sabedoria para saber o que deve ser retido e o que deve ser dado. O generoso prosperará. O generoso, versículo 25, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vou dizer uma coisa a você. Nós, pela graça de Deus, nós temos sido uma igreja generosa, queridos. Às vezes você nem sabe, mas a igreja de Nazaré, mesmo sendo uma igreja numericamente pequena, ela apoia missionário, ela se envolve com projetos de plantação de igreja, ela cuida, né, de questões da membresia local que precisam, às vezes, de um irmão, uma irmã que precisa de ajuda no socorro. Eu tenho
né, como pastor, enfatizado isso para a junta, e a junta tem abraçado a visão do pastor de sermos uma igreja generosa. Queridos, 5º ano pastoreando nessa igreja, nós nunca tivemos um mês. Glória a Deus por isso. Não é o pastor nem a junta, não. Isso é só a aplicação de princípios da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. 5 anos. Nunca teve um mês de dizer assim: eita, a gente não vai conseguir pagar o salário do pastor. Eita, a gente não vai conseguir pagar o aluguel. Seja generoso, querido. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não retenha aquilo que você deve dar. Não guarde aquilo que você deve entregar. E volto a dizer, não é só sobre dízimos e ofertas. Infelizmente o mundo evangélico ficou bitolado. Sempre que se fala de finanças é só dízimos e ofertas. É muito mais. Você está entendendo desde o começo dessa mensagem que é muito mais do que dízimos e ofertas? Não retenha aquilo que você deve dar. E esse é o 3º princípio que a gente trabalha hoje. Seja generoso. Se você quer ser um bom administrador dos recursos que Deus colocou na sua mão, seja generoso. Não retenha aquilo que deve ser dado, não segure aquilo que deve ser dado, aquilo que deve ser entregue, aquilo que você deve multiplicar. E aqui entra o 2º sentido que eu falei daquela passagem de Eclesiastes. Aquela passagem é sobre diversificar os recursos, mas ela é também sobre generosidade, irmãos. Seja generoso, tenha uma generosidade que extrapole a generosidade humana. E o que é isso, pastor? O que é extrapolar? O que é extravasar a generosidade humana? A generosidade no nível humano, no nível da sabedoria humana, é a mesma dos pagãos, nas palavras de Jesus. Jesus diz no Sermão do Monte: olha, vocês saúdam, vocês falam com quem fala com vocês. Vocês amam quem ama vocês. Jesus diz, até os pagãos fazem isso. Nós precisamos ter uma generosidade para além da generosidade do mundo. No mundo, Vitor faz por mim e eu faço por Vitor. Toma lá, dá cá. Nossa generosidade deve ser superior a isso, querido. Você deve ser generoso com quem não pode fazer nada por você, com quem não tem como retribuir, com quem não tem como pagar. E eu quero ler um outro texto sobre generosidade com você, que às vezes as pessoas elas interpretam um pouco mal esse texto. Salmos capítulo 37. Volte aí o texto, Salmos 37. Salmo 37 tem um texto, um dos textos que a gente trabalhou ano passado, o ano da entrega. Nós vamos ler o versículo 25 e 26. Eu quero ler só o 25 com você e explicar porque as pessoas às vezes interpretam errado esse texto. 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos ou a sua descendência mendigando pão. Geralmente as pessoas dizem assim: você é justo, Deus não vai deixar você desamparado, Deus vai prover, Deus vai dar a você porque você é justo e não vai faltar nada. Queridos, tudo isso é verdade. Agora, lê o resto do texto, ou pelo menos o próximo versículo. Por que o justo não passa necessidade, nem a sua descendência perece? Porque ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Então esse texto não é simplesmente sobre porque você é justo, porque você teme ao Senhor, Deus vai prover. Sim, você é justo, Deus vai prover, porque como justo você é uma pessoa generosa. Olha agora, eu pedi da primeira vez você olhar sério. Agora olha bem, bem sorridente para o seu irmão. Assim, irmão, seja generoso comigo. Me leve para almoçar e pague agora, depois do culto. Exerça a generosidade, irmão, em nome de Jesus. Mas essa generosidade que você vai exercer no final do culto por essa pessoa maravilhosa aí, é a generosidade humana, é amar quem nos ama. Seja generoso por quem não pode dar nada. Pastor, porque alguém me pede na rua, alguém compra uma coisa, né, eu compro uma coisa de alguém na rua, eu não sei o que é que vai fazer com aquele dinheiro. Problema dele com Deus. Seja generoso, querido.
Seja generoso. O povo cristão é um povo de generosidade, é um povo que se compadece, é um povo que sente a dor do outro e que é capaz de ajudar sem precisar receber nada em troca, sem precisar de pagamento, sem precisar e confiando que está vivendo, a sabedoria de Deus para os seus recursos. Se os recursos que temos não são nossos, nós precisamos desenvolver generosidade, querido. Amém? Quarto princípio sobre como sermos sábios na administração dos recursos que Deus nos deu. Eu quero que você abra em Provérbios, capítulo 30 de novo, olha aí. Provérbios, Salmo, Provérbios, Salmo. Provérbios 30, versículo 15. Esse é um dos versículos que eu mais amo em Provérbios. Tem até uma música de uma banda que eu gosto muito, chama Fruto Sagrado, chama A Sanguessuga, e tem a ver com esse versículo aqui. 2 filhas têm a sanguessuga, gritam elas. As traduções antigas tinham assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, me dá. O que isso tem a ver com a administração dos recursos e sabedoria nas finanças, pastor? Tem a ver que só é sábio no uso dos recursos que Deus deu quem tem contentamento, queridos. Esse versículo de Agur, em que ele usa as sanguessugas, fala sobre a insaciabilidade da natureza humana. Sempre quer mais, nunca está satisfeito. Quando eu falei no primeiro ponto sobre diversificar os seus recursos, sobre ganhar o máximo que você puder, isso não é uma autorização nem minha, eu não estou que eu autorizo ninguém, nem minha, nem da Bíblia, para que você seja uma pessoa descontente, que não sabe ser grato e agradecer ao Senhor pelo que já tem. Não tem problema querer mais, mas se é descontente, se é reclamando, se é achando ruim, se é com um coração que não se alegra com o que o Senhor já deu, eu e você estamos em pecado, querido. Nós estamos como sanguessugas. E uma sanguessuga, o que acontece com ela? Ela chupa todo o sangue que ela consegue e ela estoura. Se você não for contente, você vai estourar. Talvez não como a sanguessuga, fisicamente. Quantas pessoas eu já encontrei que explodiram nas suas emoções, explodiram na sua saúde, explodiram na sua espiritualidade, porque elas não conseguem ter contentamento. Sempre quer mais, não sabe agradecer, sempre está olhando para o que o outro tem, sempre está olhando para o que o outro fez, que o outro viajou, que o outro... Pare com isso! Pare com isso, irmão. Aprenda a ter contentamento. Aprenda a ser alegre com aquilo que Deus já te deu. Não tem absolutamente ninguém que possa dizer assim: Deus não me deu nada. Mas tem gente que age como se Deus nunca tivesse dado nada para ela, nunca tivesse sido bondoso com ela ou com ele. Não há ninguém para quem Deus nunca deu nada. E aqui entra a lição do apóstolo Paulo em Filipenses, ele escrevendo a sua carta, ele fala: eu tenho uma música inclusive que eu escrevi sobre isso. Eu descobri o segredo do contentamento. Eu sei estar em abundância, eu sei viver em escassez. E aí vem aquela frase que todo mundo bota no carro, no vidro, no caminhão: tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele aprendeu o contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece, queridos, é contentamento. É entender que nós somos capazes, pela liderança do Espírito em nossas vidas, pela dependência do Senhor, a viver e a estar alegres em qualquer circunstância. E mais, o apóstolo Paulo diz: tendo com o que comer e o que vestir, estejam contentes. Não entra iate, não entra viagem para a Europa aí, não entra a roupa mais cara do ano. Se você tem o que você comer e você tem o que você vestir, seja grato, tenha contentamento.
Você pode buscar mais, glória a Deus, mas agradeça, seja contente, louve ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Pastor, mas é feijão de novo, né? Parece que você nunca viu os filmes de faroeste de Terence Hill e Bud Spencer, que ele só comia feijão. Agradeça. Aquela pratada. Só eu que assistia filme de faroeste quando era criança. Meu Jesus. Tadeu, me ajude aí. Você assistia também. Você assistia. Amém? Irmão Ricardo, eu sei que você assistia, irmão Ricardo. Né? Ele comia, tem um filme, né? Meu nome é ninguém. Ele pega uma panela de feijão aqui, só feijão e dá-lhe. É só feijão, agradeça. É feijão e farinha, agradeça. É feijão, farinha, arroz e ovo, agradeça. É feijão, farinha, arroz, ovo e uma carnezinha, agradeça. Seja contente, querido. Em nome de Jesus, pare de reclamar. O povo do exército, o povo do deserto, ele não entrou na terra prometida. Não foi porque eles não viram milagres, eles viram muitos milagres. Não é porque Deus não fazia, Deus fez muitas coisas, mas porque eles eram descontentes. Deus diz: parabéns para vocês, vão morrer. Vai passar 40 anos vagando para ser percorrido em 2 meses. Parabéns para vocês, vão morrer no deserto. Porque reclamava, não gastava. Meu irmão, você sabe o que é uma sandália? Não gastava. O deserto é quente de dia, tinha uma coluna de nuvem para refrescar, reclamava. O deserto é frio de noite, tinha uma coluna de fogo para aquecer, reclamava. Cuidado, querido. Cuidado, meu irmão. Tenha contentamento com aquilo que o Senhor entregou a você. Em nome do Senhor Jesus. Agora fique de pé. Nós vamos orar agora, queridos, mas eu prometi para você que ia falar alguma coisa sobre dízimos e ofertas. Um pouco disso nós já falamos quando mencionamos o texto de Provérbios, capítulo 3, que fala sobre honrar o Senhor com os primeiros frutos. Existe uma discussão hoje, nas igrejas de um modo geral. Será que o dízimo ele é aplicável aos nossos dias? Dado aquilo que nós meditamos hoje, essa discussão que tem gente que gasta horas, tem debates, horas o povo debatendo sobre isso. Queridos, isso é um debate tolo. Isso é um debate tolo. De fato, não há mandamento de dízimo no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia o dízimo como mandamento, porque a nação de Israel estava sob uma lei, sob um pacto com o Senhor. Não é o mesmo caso de hoje. Mas, queridos, quem entra nesse debate, entra num debate bobo e tolo, porque o padrão do Novo Testamento é muito maior do que o dízimo. Se você quer debater se o dízimo é válido ou não para a nova aliança, peça graça a Deus para pelo menos você conseguir atingir o padrão da antiga aliança. Para pelo menos você fazer isso. Porque o padrão que nós temos no Novo Testamento é o de Atos 2, em que a palavra de Deus diz: ninguém considerava seu coisa alguma, ou sua coisa alguma que possuísse. Não entre nessa discussão não, querido. Porque o Novo Testamento não ensina dízimo. Claro que não ensina dízimo, querido. Ensina uma medida muito maior. Ensina uma prática muito mais generosa do que o dízimo do Antigo Testamento. Então esqueça esse debate. Honre ao Senhor com os seus recursos, inclusive nessa área dos dízimos e as ofertas. Eu tenho ensinado aqui na igreja, não tenho vergonha nenhuma de ensinar, que o dízimo ele é um princípio para nós. Ele é um ponto de partida que nos ajuda a ver aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Evangelho. Essa questão do dinheiro e dos recursos, ela é tão importante, irmãos, porque ela entra em algo que Jesus falou no Evangelho. Jesus não chama absolutamente nenhuma outra coisa de Senhor, a não ser o dinheiro. Ele diz: vocês não podem servir a 2 senhores, porque irão agradar a um e aborrecer ao outro, irão abraçar um e rejeitar o outro. Vocês não podem servir a 2 senhores. E a única coisa que Jesus chama de Senhor é o dinheiro. E eu volto para aquilo que eu falei agora há pouco. O dinheiro é um excelente servo
mas ele é um péssimo senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: aqueles que desejam ficar ricos caem em muitas desgraças e em coisas severas. É proibido o crente ser rico, pastor? Não creio que haja uma proibição, mas creio que há uma responsabilidade muito grande de não transformar o dinheiro o Senhor das nossas vidas. Devemos amar o Senhor com tudo que temos e somos. E é essa oração que nós vamos fazer hoje. Senhor, eu quero ser sábio na administração dos meus recursos, mas que essa sabedoria ela venha do Senhor, e que tudo flua do amor ao Senhor em primeiro lugar. Feche seus olhos. Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra nessa manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, porque ela nos dá entendimento, ela nos dá sabedoria, ela nos dá, ó Deus, princípios a serem aplicados. Nós queremos viver tudo isso que acabamos de mencionar, ó Pai. Queremos ser um povo, ó Deus, capaz de planejar, capaz de, ó Deus, diversificar aquilo que temos recebido recursos, e multiplicar o que passa pelas nossas mãos. Queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus, sermos sábios na administração das nossas finanças, planejando aquilo que iremos executar a nível financeiro na nossa casa, na nossa vida. Queremos, ó Deus, ser generosos. Queremos cumprir com todas as nossas obrigações, com homens, com autoridades, ó Deus, obrigações financeiras, não devendo nada a ninguém. Mas nós queremos, acima de todas as coisas, declarar diante do Senhor, ó Deus, e para nós mesmos, que não temos nenhum Senhor além de Ti, Deus. Oh Deus, assim como o salmista, nós dizemos essa manhã: ó Deus, Tu és o meu refúgio e o meu auxílio, Tu és a minha porção e a minha herança, não tenho nenhum bem além de Ti. Essa manhã, como igreja, nós dizemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós queremos guardar tesouros do céu, onde a traça não corrói e onde a ferrugem não come. Nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, verdadeiros adoradores do Senhor. Se há alguém aqui entre nós essa manhã, Pai, que tem vivido como escravo do dinheiro, eu declaro liberdade sobre esse lugar em nome do Senhor Jesus. Se tem pessoas que têm adoecido, que têm destruído a sua vida e as suas casas numa busca desenfreada, numa busca irracional por dinheiro, eu declaro no nome do Senhor Jesus liberdade. A partir desse entendimento da palavra de Deus, agora liberdade, ó Deus, de toda a idolatria do dinheiro aqui nesse lugar, e que possamos te honrar, ó Pai, com todas as coisas. Abençoa-nos assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Te dou meu coração,